qual foi a primeira pessoa de quem você realmente foi fã na vida? Eu lembro, e no meu caso foram duas pessoas. Mary-Kate e Ashley Olsen. Desde Confusão na Austrália, na sessão da tarde da Globo, até gravar na televisão os filmes que passavam no Boomerang, eu acompanhei toda a carreira das gêmeas na TV, que cresceram em frente às câmeras. Tem filme criança, pré-adolescente, filme mais velhas, parecia um sonho. Até que do nada elas sumiram. O que aconteceu com as gêmeas Olsen, onde elas estão hoje e por que elas desistiram da carreira de atriz? Vou te contar tudo isso aqui hoje, então vem comigo. Antes, deixa só me apresentar. Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema, seu canal de histórias por trás do cinema e da TV, toda semana com novos papos pra gente desenrolar. Gente, cortei uma franja, tô muito feliz com ela, então se vocês odiarem, não me conta, tá? Aguarda pra você. Quero só comentários felizes aqui. Se inscreve no canal porque tem muito conteúdo como esse por aqui, explorando o universo dos nossos atores, programas de infância, eu tenho certeza que você vai gostar. E bora pro papo! Ashley e Mary-Kate Olsen praticamente nasceram atrizes. Elas nasceram em 86 e sabe o que aconteceu em 86? A gravação da série Full House. Então, sim, com 6 meses de vida, as gêmeas foram levadas pelos seus pais para fazer um teste para esse novo seriado que buscava uma garotinha para o papel de Michelle Tanner. E a escolha das gêmeas idênticas era ótima para os produtores, porque assim eles poderiam gravar por mais tempo. Existem leis que falam sobre crianças em sets de filmagem, né? E acho que eles podem gravar em torno de 1 ou 2 horas por dia, bebê assim. Então eles gravavam esse tempo com uma delas, depois pegavam a outra e gravavam mais um pouco. Gente, se ficar um barulho de obra atrás, desculpa, eu vou fazer o possível na edição para esse barulho sumir, mas esse era o único momento que dava para gravar esse vídeo. O criador da série, Jeff Franklin, disse que elas ficavam muito confortáveis na presença de estranhos, mas o ator John Stamos, que protagonizou ao lado delas, deu um relato recente sobre essa época, dizendo que odiou as gêmeas no primeiro dia delas. Ele disse que de cara quis que demitissem aqueles dois seres de grandes olhos azuis arregalados de admiração, porque elas não paravam de chorar. Gente, eram bebês. Ele disse que elas não queriam estar lá e que ele surtou durante uma cena em que eles tinham que trocar a fralda da personagem Michelle. E que ele falou pro criador assim, ou eu ou elas. Isso não vai dar certo, elas vão arruinar essa série e a minha carreira. Desse jeito. E o criador Jeff falou, beleza, trocou as gêmeas, tirou elas, pegou outras meninas que eram quietas, calmas e caseiras e que o próprio John Stamos, envergonhado, pediu pra trazer as gêmeas Olsen de volta. Acontece que elas nunca nem saíram de lá, elas estavam nos bastidores o tempo todo esperando pra voltar, porque o Jeff sabia que o John Stamos ia se arrepender. As gêmeas cresceram em Full House, elas fizeram a série até os 8 anos de idade e viraram as estrelas de Full House. Todo mundo amava assistir a Michelle, o que ela ia fazer em seguida. O John Stamos se apaixonou por elas a ponto de querer ter a sua própria família a partir desse convívio com as gêmeas, e ele até deixava o Bob Saget, que fazia o pai delas na série, com ciúme, tipo, eu interpreto o pai, então por que ele tem as cenas mais legais com elas? Elas eram um fenômeno. Inclusive, em relação ao Bob, tem uma história bem controversa que se espalhou pela internet mais recentemente, e eu vou comentar baseado no que dizem por aí, tá? Um youtuber bem famoso chamado Sloan lançou um vídeo chamado Por Dentro da Relação Inapropriada de Bob Saget com as gêmeas Olsen. E nesse vídeo ele mostra trechos de um programa do Comedy Central em que vários comediantes fazem piadas com alusão ao Bob tendo comportamentos impróprios com as meninas. E esse youtuber, o Sloan, fala de tudo isso como se fossem acontecimentos da vida real e não um show de comédia. E aí eu encontrei sites que analisavam essa situação e falaram, pera lá, você tem que levar em conta o teor desse programa de TV e o tipo de humor que eles fazem, que realmente é um humor de mau gosto, e é um programa que é conhecido por passar do limite e ser um tanto ofensivo. Então o que disseram foi, olha, sim, as piadas foram ridículas, desnecessárias, mas eram piadas. Ele nunca fez nada com as meninas na série. E eles continuaram amigos durante muito tempo, e quando Bob morreu em janeiro de 2022, as gêmeas disseram que estavam profundamente tristes, mas sabiam que ele ia continuar ao lado delas para guiá-las tão graciosamente como sempre fez. E até elas, que desapareceram da mídia, se reuniram com o elenco no funeral dele. O Bob foi encontrado morto num quarto de hotel na Flórida em janeiro de 22, e a causa da morte foi um traumatismo craniano. Em 2016, foi até feito um reboot da série chamado Fuller House, reunindo de volta os personagens, inclusive o Bob,
mas sem a participação das gêmeas. E esses supostos abusos chegaram a ser apontados como motivo para elas não terem voltado. Mas a própria Mary-Kate disse que teria sim interesse em participar, mas que não teve tempo na sua agenda. Eu vou falar melhor sobre isso lá na frente, quando a gente entender onde elas estão hoje. Então, a princípio, essa história de abuso é só um rumor levantado por conta de piadas de mau gosto na TV, mas me contem o que vocês acham dessa história. Bom, Full House terminou e as meninas já tinham 9 anos de idade. Em paralelo, tinham feito outros filmes. Para vocês terem uma ideia, o sucesso delas foi tão grande que os pais criaram a própria produtora para fazer vídeos das meninas, chamado Dual Star. E essa graça de fazer material em vídeos deu tão certo que a produtora passou a produzir filmes das gêmeas que foram distribuídos pela Warner Bros. Incluindo um que passava bastante na sessão da tarde, que foi As Namoradas do Papai. E tinha um da casa da vovó também. Então sim, quando Full House chegou ao fim, elas já tinham 9 anos de idade e um império constituído. E o final da série coincidiu com o divórcio dos pais dela. E os rumores eram de que tinha ficado difícil para eles administrarem o império delas, que tinha muito dinheiro. Mas a verdade sobre o divórcio é a mais comum possível. O pai delas conheceu outra mulher, se envolveu com ela e ele e a mãe das meninas se divorciaram por causa disso. Ele inclusive casou com essa nova mulher um mês depois da separação se tornar pública, ou seja, tava rolando ali. E a Ashley, inclusive, não foi no casamento do pai, mas a Mary-Kate sim. Em uma conversa de 1996 com a EW, a Mary-Kate contou que, apesar de todo o sucesso, ela e a Ashley puderam sim ter momentos normais na infância. De ir pra escola, brincar com amigos, fazer festa do pijama. E diferente do que acontece com muitos desses atores e atrizes muito jovens, que acabam sendo educados em casa, elas iam pra uma escola mesmo lá em Los Angeles. Mas assim, elas eram crianças normais que aos 10 anos de idade foram colocadas como membros fundadores da sua própria empresa. Sim, na tentativa de encorajar as meninas a criar um senso de negócios, o contrato delas listava as duas como produtoras e donas da Dual Star. Foi uma decisão tomada para que elas não fossem prejudicadas e exploradas pelas grandes majors, né, como a Warner, que trabalhava nos filmes delas, enfim. Então eles eram produzidos pela própria empresa delas, distribuídos pela Warner. A Mary-Kate contou no programa da Ellen que elas participavam de reuniões de negócios da Dual Star desde os 10 anos de idade, mas assim, elas ficavam lá, ouviam, acompanhavam o processo, mas eram crianças, né? E a Ashley disse que foi importante porque desde o momento em que elas tiveram contato com a linguagem de negócios, isso ajudaria muito no futuro delas. E galera, no final dos anos 90 foi um filme atrás do outro. Passaporte para Paris, Confusão na Austrália, Conquistando Londres, sim, cada um num país, eu amava, meu Deus. E aqui elas já são um pouquinho mais pré-adolescentes, a carinha já tá mudando e eu amo ver o crescimento delas nos filmes. Aí veio Férias ao Sol, Sweet 16, Férias em Roma, e olha como aqui elas já estão mais maduras. Esses filmes eram feitos praticamente ao mesmo tempo, tá? De 93 a 2004, ou seja, durante 11 anos elas fizeram 13 filmes, 3 séries, lançaram videogame, vídeo caseiro e até desenho animado. E terminaram com os meus 2 filmes favoritos. O Desafio, que ficou menos conhecido, mas passava muito no Boomerang. Esse filme é maravilhoso, que elas vão para um reality show de provas na natureza, assim, é perfeito. E o mais famoso de todos, que foi também o último filme das meninas com a sua produtora, No Pique de Nova York. E apesar de serem inseridas nesse mundo desde que nasceram, elas ainda prezavam muito por essa vida comum de jovens americanos que se tornava cada vez mais distante. Elas até fizeram uma piada quando foram convidadas para apresentar o Saturday Night Live, um programa muito famoso nos Estados Unidos, que aconteceu no mesmo dia do baile de formatura delas. E elas não puderam ir no baile, né? E que, assim, a gente olha de fora e fala, ah, para, dane-se o baile da escola, né? Elas estão apresentando o SNL. Mas pra quem tá imerso nisso desde sempre, é mais um trabalho. E sim, elas gostariam de ter ido a um baile de formatura. E ao contrário disso, os tabloides estavam cada vez mais obcecados por elas. E assim, conforme as meninas se tornavam adolescentes e iam amadurecendo na mídia, aconteceu uma coisa que acontece com todas essas estrelas mulheres dos anos 2000 e antes e de agora também, que é a sexualização da mídia. Então, se elas iam numa festa, vazavam uma história de que elas faziam festas excessivas, party girls, o público queria ver e saber tudo o que elas estavam fazendo e tudo só piorava
conforme elas se aproximavam dos 18 anos. Tudo que elas faziam era visto e transformado em histórias falsas. A Ashley chegou a processar um tabloide, o The National Enquirer, em 40 milhões de dólares por uma foto falsa e uma manchete que sugeria que ela tinha desmaiado pelo uso de drogas. Depois o portal publicou um pedido de desculpas e fez uma correção na matéria. O que se fazia nos anos 2000 com as garotas era inacreditável, vocês já sabem disso, né? E criaram sites, no caso delas, fazendo contagem regressiva para quando as gêmeas fizessem 18 anos se tornassem adultas legais. No sentido mais sexualizado disso mesmo. Do tipo, aham, agora vai ser permitido. Isso é muito nojento. E de todas as perseguições que elas tiveram que lidar, a que falava do corpo delas era a pior de todas. Jornais sugeriam que elas eram muito magras por causa do uso de drogas, outros porque elas lidavam com transtornos alimentares. A Oprah, numa entrevista, chegou a perguntar quanto elas pesavam. Has really upset you, right? You know, the one about eating. Yeah, you know, people are gonna write what they want to write. We try not to read the good or the bad because it just kind of comes with the territory. You know, either you're too fat, you're too skinny, and people are just gonna write what they What size are you, by the way? size. Yeah, I always like I'm to really know. sure. You're not sure? E sim, a Mary-Kate Olsen lidou com distúrbios alimentares. Pouco depois dessa entrevista, em 2004, ela foi internada numa clínica de reabilitação para o tratamento de anorexia nervosa, o que também caiu na mídia de um jeito nojento e sensacionalista. No final de julho de 2004, ela voltou para casa e um porta-voz disse que ela estava se recuperando e ansiosa para estar com a família e amigos e se preparar para entrar na universidade. Então, mesmo com essa fama estratosférica, as gêmeas tinham muita vontade de ir para a faculdade. Elas foram aceitas num programa de graduação flexível da Universidade de Nova York, a NYU, que permitia que elas montassem ali uma grade curricular, enquanto continuavam a administrar sua produtora de filmes, a Dual Star. Elas até iriam se mudar para um lugar perto da produtora para conseguir conciliar tudo com facilidade, e não deu certo. Colegas de turma vendiam fotos delas e histórias sobre elas para a imprensa, colaborando ainda mais com todo o circo que eu já comentei aqui. E como se tudo isso não bastasse, a mídia ainda rivalizava as duas. A revista Maxim colocou a Ashley, e só a Ashley, na posição 37 de mulheres mais sexy do mundo. Fizeram matéria só sobre ela enquanto a Mary-Kate estava em reabilitação e iam meio que condenando a Mary-Kate, sabe? E elas estavam pela primeira vez vivendo separadas, mas ainda muito próximas, se apoiando, e a mídia fez de tudo para contar uma outra história. Elas abandonaram a faculdade no segundo ano. Mas apesar de não terem se formado, todo esse interesse dos tabloides por elas rendeu um insight, uma luz na cabeça delas de uma coisa que elas já gostavam muito. A Ashley disse para a revista Marie Claire que elas ficaram chocadas com o interesse que os tabloides tinham pelo estilo delas. E elas saíam em todo lugar com fotos de paparazzi, andando na rua, com óculos de sol, umas roupas largas que elas sempre vestiam. E os tabloides compartilhavam muito isso. E a Ashley disse que essa foi a primeira vez que elas tiveram consciência do poder do estilo pessoal delas. E assim, lá quando elas eram crianças, com 10 anos de idade, elas já tinham lançado uma linha de roupas para o público infantil e tal. E elas brincavam de pegar roupas adultas e cortavam e remodelavam para caber nelas como crianças, enfim. Elas já tinham gosto pela coisa. E aí, uma olhou para a cara da outra e falou: e se a gente fizer um projeto aqui? Enquanto elas ainda estavam na NYU, elas quiseram criar a camiseta branca perfeita, que tivesse o caimento ideal, fosse feita com o melhor tecido, que modelasse todos os tipos de corpos, com tecidos bons e durabilidade e tal. E no início era realmente um projeto que elas fariam em paralelo com a produtora de filmes. Mas elas começaram a se empolgar. Logo, o que era só uma camiseta virou já 7 peças essenciais em qualquer guarda-roupa. Isso era tão delas que elas nem quiseram colocar nenhum logo nas roupas e elas não queriam colocar a imagem delas na frente disso. Nem que as pessoas necessariamente soubessem que aquilo era delas. E elas ficaram ali 1 ano e meio trabalhando nisso e em 2006, então, as gêmeas Olsen fundaram a sua própria marca de roupas chamada The Row, focada em roupas básicas e chiques, elegantes, com os melhores tecidos, caimentos e que se adequem a diferentes guarda-roupas. E assim, em pouco tempo, a empresa acumulou mais de 12 milhões de dólares em vendas e ficava cada vez mais difícil conciliar isso com o trabalho de atuação. A Ashley foi a primeira a desistir de atuar. Ela chegou a ter 2 pequenas participações em filmes em 2008 e 2010, The Jerk Theory e I'm Still Here, mas o seu coração não estava mais nisso. E a Mary-Kate levou um pouco mais de tempo para deixar de lado o cinema.
Em 2010, ela falou pra Mary Claire, olha, eu ainda leio o roteiro, se tiver alguma coisa legal, ótimo, mas hoje o meu trabalho de todos os dias é a The Row. Então, mesmo ainda atuando, os papéis se inverteram. A The Row, que começou a tomar muito mais tempo e fazer muito mais sentido na vida delas do que a atuação. Era um trabalho em que elas podiam ter controle de todas as etapas, da produção ao produto final, exercitar a criatividade, fazer negócios e mais do que isso, sem expor a própria imagem. Foi libertador. A Mary-Kate ainda fez outros filmes, mas seu último trabalho na TV foi em 2011 no filme A Fera. E daqui pra frente, elas se tornariam donas de uma grande marca de luxo. O que caiu perfeito pra elas, que nunca gostaram muito dessa vida de celebridade de verdade. A gente às vezes fala isso sobre alguns atores, mas fica, ai, no fundo a pessoa gostava muito sim. E não era o caso delas. Elas tinham muito pé no chão de que a vida real delas não era aquilo que as revistas achavam, e que os fãs achavam. A Mary-Kate já chegou a dizer, tipo, é estranho ser chamada de celebridade, porque não é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu não falo sobre ser uma celebridade nas minhas reuniões de negócios, não falo sobre isso com meus amigos. Essa é só uma percepção da mídia sobre quem eu sou. É um personagem. E total, porque é isso. Quando que alguém se torna uma celebridade? Não é quando a pessoa faz um filme. Um monte de gente faz filme e não é celebridade. A pessoa se torna uma celebridade quando a mídia diz que ela é. E começa a se importar a ponto de transformar ela em alguém relevante para os tabloides. E elas sempre tiveram isso muito claro. Olha, isso é uma percepção sua sobre mim, não é quem eu sou. E isso é muito foda. E assim, agora é super difícil de achar os filmes delas de forma legal aqui no Brasil. Eles não tão fáceis no streaming, eu só acho para alugar. Então alguma coisa de contrato rolou aí no meio do caminho, acho que a produtora deu uma recolhida. No Pique de Nova York esteve na Netflix durante um tempão, mas também sumiu faz tempo. Os filmes não estão circulando. E o maior legado deixado na atuação pelas gêmeas Olsen é, na verdade, a sua irmã mais nova. Elizabeth Olsen, que seguiu o caminho das irmãs, tem os mesmos olhinhos e me dá um quentinho no coração olhar pra ela. Ela tá no universo Marvel como a Wanda e esteve em filmes do Capitão América, Vingadores, WandaVision. Tá em uma série da HBO muito boa, baseada num crime real chamada Amor e Morte. E as gêmeas Olsen até aparecem em tapetes vermelhos, prestigiando a irmã, muito fofas. Hoje em dia, as gêmeas são vistas muito raramente em eventos de moda, no final dos seus desfiles, que boatos que elas pedem pra não serem fotografadas. Sabe aquela hora final do desfile em que o designer aparece, todo mundo aplaude? Então, parece que elas não gostam que fotografe muito elas nesse momento. E aí, elas geraram até uma polêmica durante um desfile da The Row na Semana de Moda de Paris. Porque sim, gente, a marca delas hoje é super conceituada. E o desfile gerou polêmica quando as pessoas receberam uma mensagem pedindo gentilmente que não fotografassem e não filmassem o desfile durante a experiência. E claro que todo mundo usou as redes sociais pra falar sobre essa mensagem. Gerou uma controvérsia. Muita gente achou uma atitude snob e elitista, tipo, você vai limitar o desfile só pra quem tá lá dentro. E outras pessoas viram como, elas querem que quem tá lá viva de fato esse momento e tal. E assim, eu vi umas análises na internet e tipo, realmente as redes sociais democratizaram, entre muitas aspas, a semana de moda, porque os fãs podem saber o que aconteceu, os bastidores, ver os desfiles, mas ao mesmo tempo, a The Row é uma marca que vende camiseta de algodão a 400 euros e um casaco a 13 mil euros. Já é uma marca baseada em exclusividade. Democratizar o quê? Me falem qual a opinião de vocês. Eu acho legal, sim, ter acesso a esses desfiles, porque a gente que é fã das meninas, é uma chance de ter contato com esse olhar criativo delas, o que é legal. E pra quem curte moda também, enfim, pra ver o que tá acontecendo, qual a proposta delas. Eu nunca vou comprar na The Row, mas seria quase que assistir uma obra artística, sabe? É um outro tipo de consumo. Mas também, assim, eu não criaria lá muito caso por elas não quererem que filme desfile, sabe? Ok também. É uma grife elitista por si só, então assim... E o próprio marketing da The Row não se baseia tanto em mídia social. Elas têm lá as redes da marca e tudo, mas tipo, não é como se elas dependessem disso pra vender, sabe? E as duas não têm Instagram pessoal, nem nenhuma rede social pessoal, tá? Ok, elas estão lá realizadas, mulheres de negócios da moda e tal. Mas será que existe uma chance de voltar a atuar? A resposta mais óbvia seria não, mas a Mary-Kate deixou a gente um pouco surpreso quando disse que considerou voltar pro reboot de Full House. A Ashley teria dito, não, eu não fico na frente de uma câmera desde os 17 anos, não me sinto confortável atuando. Já a Mary-Kate disse, olha, teria que ser eu, porque a Ash realmente não quer fazer isso de novo.
mas esse é um momento ruim para isso, no sentido de que ela não tinha agenda disponível para participar. Mas assim, se ela tivesse, talvez ela apareceria em Fuller House. Então, claro que eu acho que seria uma grande exceção que ela faria porque tem carinho por esse projeto, por esse elenco. Essa foi a primeira personagem da vida dela, né, a Michelle. Eu não acho que ela faria qualquer outro papel no cinema agora, mas só essa possibilidade já foi legal de ouvir assim. Acho que principalmente por ver que ela ainda tem um carinho por isso, sabe? O John Stamos contou que ficou triste por elas não participarem, mas que ele entendia. Que alguém da equipe até falou assim, elas já ganharam 2 ou 3 prêmios do Conselho de Designers de Moda da América. Que é tipo ganhar 2 ou 3 Oscars da moda. Se você ganhasse 3 Oscars, você voltaria pra fazer essa série? E o John pensou, talvez não. E é super fofo o carinho que ele tem por elas. Em 2023, a Ashley Olsen deu à luz ao seu primeiro filho. Essa é uma das poucas coisas que a gente sabe sobre elas. Ashley agora é mãe. E o John fez um post lindo com uma foto delas e escreveu assim: ver Mary-Kate e Ashley se tornarem as mulheres incrivelmente brilhantes e extraordinárias que elas são hoje tem sido uma das maiores alegrias da minha vida. Se você tivesse me dito que aqueles bebês de olhos azuis que conheci no set há quase 40 anos ainda estariam na minha vida aos 60, eu não teria acreditado. Sou abençoado. A Ashley se casou em 2022 com um artista chamado Louis Eisner, e em 2023, eles tiveram seu primeiro bebê. E a Mary-Kate se casou com um banqueiro francês e irmão do ex-presidente da França, Olivier Sarkozy, que era quase 20 anos mais velho que ela. Isso gerou, assim, um estranhamento na mídia. Todo mundo ficou, ai gente, que cara esquisito. Mas eles se divorciaram em 2020. E antes disso, um outro possível relacionamento amoroso da Mary-Kate foi parar nas notícias por uma situação bem estranha também. Quando o ator Heath Ledger foi encontrado inconsciente na casa dele em 2008 pela massagista, a primeira pessoa para quem ela ligou foi a Mary-Kate Olsen, antes até de ligar para a polícia. A Mary-Kate mandou seguranças dela lá na casa dele para ajudar e aí chamaram a polícia. A massagista ligou para ela 3 vezes antes dos paramédicos chegarem e uma vez depois. A história é que eles estavam saindo casualmente há 3 meses quando ele morreu. E que eles se conheceram num almoço no Chateau Marmont e estavam se divertindo, se gostavam, mas não era nada sério. E a Mary-Kate nunca falou muito sobre isso, só uma nota divulgada na época que dizia que o Heath Ledger era um amigo e que a sua morte era uma perda trágica. Ela também pediu imunidade na justiça para não precisar depor no caso. A causa da morte do Heath Ledger foi uma overdose acidental causada por remédios receitados legalmente por médicos que ele misturou com Oxycontin, um analgésico que ele teria conseguido de forma ilegal. O advogado da Mary-Kate recusou 2 pedidos para que ela falasse com as autoridades. Ele alegou que ela já tinha contado para os investigadores tudo o que ela sabia e que ela não tinha envolvimento, nem sabia nada sobre como ele conseguiu as drogas que causaram a sua overdose. E ficou para sempre isso no ar desse jeito. O Heath Ledger também é um ator que eu quero fazer um vídeo completo aqui, então me conta se vocês têm interesse. E o lugar em que eles conheceram também, que é o Chateau Marmont, que é cheio de histórias, desde a Hollywood clássica até hoje. Quero muito trazer esses 2 conteúdos aqui, me fala se é interessante pra vocês. Por hoje é isso, me contem a opinião de vocês sobre a história das gêmeas Olsen, se vocês viam os filmes delas, vamos continuar conversando lá nos comentários. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema, fiquem bem e um beijo!